Boa noite, graça e paz. Espero que todos estejam bem, que Deus tenha abençoado a vida de vocês, que ao longo aí desses dias Deus tenha te abençoado, tenha falado ao seu coração. Eu quero que você prepare o seu coração, enche ele de alegria, se prepare comigo para esta palavra que Deus vai ministrar, que Deus vai trazer ao seu coração. Deus tem coisas grandiosas para falar conosco, sabe? Deus tem movido os céus para nos mostrar aquilo que Ele quer que a gente faça, aquilo que é o centro da sua vontade. Ele está disposto a nos introduzir dentro desse lugar, que é o centro da vontade dele. Então eu quero que você preste muita atenção nessa palavra, que você redobre a atenção dentro disso, porque, como eu falo, não deixe o ladrão de semente roubar a semente que está no seu coração. Não deixe que ele tire isso da sua vida. Se prepare para receber daquilo que Deus tem preparado para você, e eu tenho certeza que você será, neste momento, cheio, sabe, daquilo que Deus tem para você. Você será cheio do Espírito Santo de Deus e sairá de uma forma totalmente diferente depois de alguns minutos sendo orientado, recebendo a palavra de Deus. Amém? Vamos fazer uma oração. Quero orar com vocês, onde você estiver, na sua casa, sabe, na frente do celular, da sua Smart TV, enfim, onde você estiver. Sei que tem sido tempos bem difíceis, mas eu quero que nesse momento você feche seus olhos comigo e faça uma oração com poder, acreditando fielmente naquilo que Deus está transformando no nosso coração, está transformando na nossa vida. Deus tem um transbordar para derramar sobre nós, amém? Feche seus olhos, olhe comigo. Jesus, Pai, muito obrigado por nos mostrar o caminho, por nos dar a direção. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Sim, Deus, nós sabemos que são tempos difíceis, são dias, ó Pai, difíceis, mas nós sabemos que em todos esses dias o Senhor está conosco, está vivo, eficaz na nossa vida. Muito obrigado, Jesus, por ser esse Pai tão presente em nossos corações. Senhor, nós aqui com a nossa simplicidade, Pai, nós queremos estar juntos, unidos, mesmo que distantes fisicamente, Pai, mas unidos na sua palavra, Pai, recebendo aquilo que vem direto do seu trono, Pai. Pai, sim, Jesus, nós acreditamos na simplicidade que há no seu evangelho e nós cremos, Pai, no poder que há dentro dessa simplicidade. Jesus, fala conosco, fala com a sua igreja. Nós precisamos ouvir a sua voz. Amém e amém. Amém? Irmãos, antes de eu entrar na palavra, de eu começar, eu queria falar de um assunto muito importante que Deus tem colocado no meu coração, que é sobre dízimos e ofertas. A palavra não será sobre isso, mas eu queria falar um pouco sobre esse assunto, porque é algo muito importante que nós precisamos ter a consciência. Sabemos que a igreja, sabe, eu poderia falar para você sobre as contas que a igreja tem para pagar, sobre as coisas que não param, que sempre estão vindo mesmo assim. Só que eu sempre falo que este não é o caso. É aquilo que nós sempre falávamos e reforçávamos quando nós estávamos na igreja, que você não precisa ofertar para ajudar a igreja a pagar as contas. Porque para manter a igreja aberta, meu irmão, isso é com Deus. Isso não depende de mim, não depende de você. Nós somos instrumentos, ferramentas na mão do Senhor. Mas é Ele quem permanece, é Ele quem financia a sua obra. Eu sempre falo que nós temos que dizimar e ofertar para cumprir os propósitos de Deus, para cumprir aquilo que Deus nos ordenou, aquilo que a Bíblia nos ensina, aquilo que Ele nos pede. Então eu quero que nesse momento você, aí da sua casa, sabe, se você tem contato conosco, alguns dos obreiros da igreja, pode entrar em contato com eles, eles vão te passar as contas da igreja, ou alguém pode passar na sua casa, recolher a sua oferta. Por que, meu irmão, nós fazemos isso? Não é para pagar as contas da igreja.
sabe, somente para isso. Não, porque graças a Deus, Deus tem nos abençoado e nós temos conseguido honrar com todos os compromissos, mesmo em épocas difíceis. Deus conseguiu, sabe, nos propor recursos para nós conseguirmos nos sustentar. Porém, eu falo isso e libero essa palavra no seu coração para que não seja nesses dias que você se omita com os seus princípios no Senhor. Que não seja pela falta, sabe, de opção de você ir a um local que você não vai, sabe, cumprir os princípios que Deus nos estabeleceu. E dízimos e ofertas são princípios de Deus. Nós precisamos ter esse entendimento. Que você crie esse entendimento agora. Você pode olhar aí, as pessoas já vão colocar aí nos comentários, o pessoal já está colocando os dados bancários da igreja. Se você está com seu smartphone, se você consegue fazer uma operação bancária pelo celular, pelo seu notebook, faça isso agora. Sabe, esse é o momento que você tem para poder ofertar e dizimar na casa do Senhor. Nós não estamos falando isso por necessidade, tá, irmãos? Nós não estamos falando isso por necessidade, nós estamos falando isso por propósito, porque nós não queremos ser agentes de necessidade, nós queremos ser agentes de propósito. Deus não nos chamou para simplesmente ser pessoas que agem diante das necessidades, mas Ele nos chamou para nós agirmos em propósito. Nós queremos cumprir os mandamentos do Senhor, fazer aquilo que Ele nos outorgou a fazer. Então nós vamos dizimar e ofertar na casa do Senhor. Faça isso com muita alegria. Não tenha prazer em poder ofertar e poder dizimar. Sabe, eu falava para algumas pessoas alguns dias atrás sobre isso, que um dos princípios do anticristo é cessar os dízimos e a oferta. O sinal, se você puder ler Mateus 24 e Daniel 9, você vai ver que o sinal do anticristo, ele é o cessar dos dízimos e das ofertas. Então nós precisamos ficar bem atentos com isso. Todas as pessoas que proclamam contra dízimos e ofertas, elas têm um princípio de anticristo. Elas estão preparando um cenário do mundo para a vinda do anticristo. Nós não, nós estamos preparando o mundo para o cenário do governo do reino de Deus. Algo muito diferente. Algo muito diferente, porque se você ler lá em Apocalipse, capítulo 20, 22, não me lembro ao certo, mas você vai poder, não vou abrir para não tomar muito tempo, mas você vai poder ver que depois de um novo céu, uma nova terra, a nova Jerusalém já está estabelecida, o reino de Deus já está estabelecido. A palavra diz que João viu que os reis da terra levavam todos os seus tesouros, todo o seu ouro, tudo que eles tinham, e colocavam aos pés de Deus. No novo céu e numa nova terra, ainda existe o dízimo e a oferta. Quando nós falamos isso, nós estamos cumprindo um princípio eterno do Senhor. Então que você possa dizimar e ofertar na casa de Deus. Não faça isso por necessidade, mas faça isso por obediência, por propósito. Amém? Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, que as promessas que Deus tem preparado para sua vida financeira, preparado para sua casa, possam se cumprir sobre a sua vida. Amém? Quero orar pelo seu dízimo, pela sua oferta também. Jesus, nós te agradecemos por todo o recurso que o Senhor tem colocado na nossa vida, por todo o recurso que o Senhor tem colocado na nossa mão. Muito obrigado, Jesus. Nós te agradecemos por tudo, Pai. Todo o recurso que o Senhor tem colocado, pelo pão de cada dia que o Senhor não nos deixa faltar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por ser esse Pai que dá provisão para seus filhos, para as nossas vidas. Jesus, muito obrigado. Nós sabemos que mesmo em tempos difíceis, o Senhor está nos sustentando com as suas mãos fortes. Ainda que o mundo esteja em caos, nós estaremos confiantes em Ti, Senhor. A nossa vida está entregue nas suas mãos. Senhor, eu oro também para que neste momento o Senhor, Pai, libere uma bênção para cada uma dessas pessoas que estão aí na sua casa. Jesus, nós sabemos que são dias difíceis, mas são nesses dias que o Senhor se revela com a provisão excelente sobre as nossas vidas, de uma forma gloriosa sobre nós. Sim, Pai, se revela de uma forma gloriosa na vida financeira dos seus filhos, Jesus. Muito obrigado, Pai. Amém e amém. Amém?
Vamos à palavra de Deus? Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia, seja sua Bíblia física ou no seu smartphone, no livro de Reis, primeiro livro de Reis, Primeira Reis, capítulo 17. Primeira Reis, capítulo 17. Amém? Tempinho aí para você achar. Primeira Reis, capítulo 17. O pessoal já está colocando aí no comentário também. Primeira Reis, capítulo 17. Então, acompanhem junto comigo. Diz assim: E Elias, o tisbita, que era dos habitantes de Gileade, disse a Acabe: Como vive o Senhor de Israel, diante do qual me ponho de pé, não haverá orvalho nem chuva nestes anos, senão segundo a minha palavra. A palavra do Senhor veio a ele dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e te ocultes junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E será que tu beberás do ribeiro, e tendo ordenado aos corvos que te alimentem ali. Assim ele se foi e fez segundo a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhes traziam pão e carne pela manhã, e pão e carne ao anoitecer, e ele bebia do ribeiro. E sucedeu, depois de um tempo, que o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Somente até aí. Amém? Nós estamos falando muito sobre dias difíceis, nós estamos falando muito sobre tempos de dificuldade, nós temos vivido isso. E o que eu tenho para dizer para vocês hoje é que Deus ele tem lugares preparados para nós, onde nós somos treinados e nós somos preparados para grandes enfrentamentos, sabe? Nós estamos sendo treinados e preparados para grandes enfrentamentos. Querite, ele era um desses lugares de Deus. Quando Deus ele diz para Elias: sai, vai para Querite, ele está dizendo: olha, sai, vai para um lugar onde eu estarei te preparando. Querite, ele vem do original shavat, que significa cortar, colocar no tamanho certo, um aparelhamento, sabe? Cortar, ele esquadrinhar, colocar no tamanho certo. São nesses lugares onde nós somos preenchidos, são nesses lugares onde nós somos, sabe, trabalhados, cortados, lapidados por Deus, para nos transformarmos para a grande obra que Ele tem preparado para nós. Sabe, são dias difíceis, dias de aperto, mas são nesses lugares que nós aprendemos a viver realmente a plenitude da palavra do Senhor. Nós precisamos estar dispostos a isso. Sabe, quando nós olhamos a palavra de Deus, nós conseguimos enxergar que Ele faz isso com pessoas de propósito, com grandes homens que tinham grandes propósitos. Ele sempre faz, Ele sempre nos leva a um lugar de preparo. Sabe, talvez Deus tenha nesses dias te preparado para algo que virá. Deus está nos preparando, está preparando a igreja para algo que virá. Grandes coisas Deus tem para derramar sobre as nossas vidas. Ele tem algo sobrenatural para derramar sobre a minha vida e sobre a sua vida. E uma das coisas que eu consigo notar, que eu quero enfatizar aqui, é sobre o que ele diz no versículo 3. Ele diz: retira-te daqui. Sabe, Elias estava no palácio com o rei, ele libera uma palavra dura e Deus fala: olha, retira-te daqui. Nós temos que estar dispostos, a ser deixados de lado, a sermos deixados de lado. Sabe, porque às vezes nós gostamos de ser o centro da atenção, nós gostamos de ter a nossa vida como ela sempre é, de manter a nossa rotina, de ter a nossa tranquilidade, mas nós precisamos nos acostumar com uma coisa: quem está no controle das nossas vidas é o Senhor.
E muitas das vezes Ele pede para que a gente se retire de um lugar confortável, de um posto de autoridade, de uma situação, sabe, boa para nós irmos para um lugar de treinamento e de preparo por Ele. Ele fala para Elias, olha, retira-te daqui. Sabe, o versículo 3, ele fala, olha, vai-te daqui e vira-te para ao oriente, e te oculte junto ao ribeiro de Querides, que está diante do Jordão. Sabe o quão difícil é nós sermos colocados de lado por Deus? Sabe, sairmos do protagonismo, às vezes da nossa própria vida. Porque muitas das vezes, para Deus nos usar, nós precisamos sair do protagonismo da nossa própria vida. Daquilo que nós entendemos, daquilo que nós achamos como correto, como coerente, sabe? Daquilo que nós achamos que está confortável, que está tudo bem. Nós precisamos sair da rotina. O que você precisa analisar também nesses dias é o que Deus está fazendo com a igreja, conosco. Ele está nos tirando da nossa rotina, está nos colocando no oculto, para nos treinar e nos preparar para esse tempo que está prestes a chegar sobre a nossa vida. Mas eu consigo enxergar 2 motivos para Deus mandar ele para Querite. O primeiro era proteção, o segundo era treinamento. Silêncio e solidão fazem parte do treinamento. É proteção e treinamento. Deus tira ele daquele lugar onde era o palácio, mas era um poço de iniquidade. Era um lugar que não estava confortável para Deus. Era um lugar que não estava bom para quem realmente se decide servir ao Senhor. E ele fala, olha, retira-te daqui para protegê-lo, mas também para treiná-lo naquele lugar. Nós precisamos estar dispostos a entrar dentro desse lugar que Deus tem preparado para nós e saber que silêncio e solidão fazem parte desse processo. Nós sabemos que é muito difícil, não é algo fácil. Nós vivemos dentro da provisão do Senhor, não é algo fácil, não é algo simples, mas nós precisamos nos encorajar a viver dentro disso. Sabe, ter coragem para viver dentro desse sistema. Um sistema que não somos nós que controlamos a nossa vida, mas é o Senhor. Estarmos dispostos a entregar tudo que temos, tudo que somos, tudo que desejamos ser nas mãos dele. Eu falar, Senhor, o Senhor é o Deus que tem o controle. O Senhor é o Deus que tem o controle da minha vida. Faz-te da maneira como o Senhor quer. Sabe, entregarmos nas mãos dele, obedecer e sair. Nós precisamos aprender o segredo da dependência de Deus. Como Deus vai fazer tarefas maiores na nossa vida se nós ainda não aprendemos a depender totalmente deles? Porque os planos que Deus tem para nós são planos que vão além da nossa capacidade. São planos que nós vamos estar imergidos totalmente na dependência dele. Mas como que nós vamos viver isso se nós não aprendermos primeiro? Você acha que Deus ele colocaria você em um lugar onde ele te levaria à morte com você confiando no seu próprio braço? Jamais Deus faria isso. Deus ele quer te colocar em lugares altos, mas onde você ficará ciente, onde você saberá que você está totalmente na dependência dele. Quando ele manda Elias para aquele lugar, ele falou, Elias, você estará totalmente na minha dependência. Sabe, Deus estava treinando Elias, mas ele falou, olha, eu vou trazer a provisão para sua casa, eu vou trazer a provisão para sua vida. Você será, sabe, totalmente dependente de mim. Nós precisamos aprender esse segredo de dependermos do Senhor totalmente. Quando ele vai para aquele lugar, ele obedece ao Senhor. Sempre quando nós obedecemos a Deus, nós temos que entender que provisão para nós nunca vai faltar. Irmãos, obedeça ao Senhor.
Cumpra aquilo que o Senhor está pedindo para você e saiba que provisão nunca vai faltar sobre a sua vida. Elias conseguiu viver uma das experiências mais incríveis da palavra de Deus dentro daquele lugar. Corvos traziam para ele o alimento de dia e de noite. De dia e de noite. Elias estava sendo, alimentado por corvos. Deus deu ordem a que corvos alimentassem Elias. Ele trazia carne durante o dia e durante a noite. Nós precisamos estar dispostos a viver essa insanidade do que é vivermos na dependência de Deus. É algo insano para nós. Você já imaginou essa cena? Porque às vezes nós falamos, mas nós não conseguimos imaginar essa cena. Você já imaginou essa cena na sua mente? Elias sendo alimentado por corvos, os corvos trazendo alimento para ele. Irmãos, isso é a realidade de quem vive na dependência de Deus. É algo maluco, é algo sobrenatural. Nós vivemos totalmente dependentes dele. Nós estamos, entregues a ele totalmente. Ele bebia a água do riacho, comia do que os corvos traziam. Ele estava totalmente na dependência de Deus, sendo treinado, a sua fé, a sua perseverança sendo treinada ali naquele momento. Será que você está disposto a entrar dentro desse lugar? Ou será que como você tem se saído dentro desse lugar de dependência de Deus? É uma pergunta que eu te faço hoje. Como você tem se saído? Ou será que você está disposto a entrar dentro desse lugar? Mas eu só tenho uma notícia para te dar. Ou você vence e é treinado, ou você será descartado como despreparado. Infelizmente, o reino de Deus é assim. Nós precisamos entender que ele diz que ele é o ramo, e aquele que não dá o fruto, ele corta e lança fora. Você foi chamado para frutificar no Senhor, e você não tem outra opção. Você não tem outra opção. Saiba que você vai entrar dentro desse momento, dentro desse lugar, e você vai ser treinado por Deus a viver na dependência dele. Você vai ser treinado, aparelhado, cortado, movimentado por Deus, para que você se encaixe, fique exatamente da maneira como ele quer. Que você possa entender isso de uma forma profunda. Uma outra questão é, quando nós olhamos o versículo 7, diz assim: E sucedeu que depois de um tempo que o ribeiro secou, porque não tinha havido o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Nós precisamos entender que o Deus que dá a água, ele pode reter a água. E o riacho, o ribeiro, era o resultado, aquele ribeiro que secou era o resultado da oração de Elias. Nós precisamos estar dispostos a entender que uma hora, essa provisão, mesmo Deus que dá a provisão, ele pode pará-la a qualquer momento. Entenda que isso será o resultado das nossas orações, das palavras que nós liberamos. O Deus que pode dar a água, ele pode reter a água. Será que você está preparado para isso? Porque quando nós falamos de viver na provisão de Deus, você imagina que será uma fonte incessável de água a todo tempo, que Deus não irá parar e a todo tempo terá ali aquela fonte de provisão. Mas o mesmo Deus, que é a fonte de provisão, ele pode parar a provisão. E como você vai ficar diante disso? Será que você vai pensar que Deus se esqueceu de você? Como está o seu coração diante de uma situação que Deus está querendo te movimentar e te levar para outros lugares, para uma outra fase do treinamento que é chamado Serepta? Como será que você tem se portado diante disso? Às vezes Deus está tentando te transicionar para um novo lugar e você está chorando porque
as águas do riacho secaram. Irmãos, viver na dependência de Deus é não se acomodar com os lugares que Ele te coloca. Viver na dependência de Deus é não se acomodar com as posições que você está. Porque Deus sempre quer nos levar a um novo nível. Em todos os momentos, Deus sempre quer nos levar a um novo nível. Deus sempre tem novos níveis de promessa para nós. Sempre tem novos níveis de promessa para nós. Qual o lugar que você está? Para onde Deus tem te chamado? Qual tem sido o seu comportamento? São perguntas que nós precisamos fazer. Qual tem sido a resposta que nós temos dado diante de todas essas situações? Irmãos, eu não sei se você tem percebido, mas graças a Deus, as nossas orações têm surtido um efeito positivo sobre a nossa nação, sobre a nossa cidade diante dessa dificuldade. Sabe, nós estamos vivendo um caos absoluto sobre a humanidade, sobre a Terra nesses dias. Mas nós estamos vendo que o nosso país, ele não está sofrendo tanto quanto alguns outros países com isso. O resultado das nossas orações tem cumprido o seu efeito. Sabe, muitas pessoas podem dar várias explicações, enfim, várias pessoas falam, o pico da doença no Brasil, pelo sistema de saúde, enfim, nós sabemos que nós temos alguns sistemas no nosso país defasados, precários, e nós sabemos que se essa doença ela viesse com a mesma carga que veio em outros países, ela seria devastadora. Muitas pessoas falam que o Brasil teria mais de 1 milhão de casos e, enfim, nós estamos vivendo uma época sobrenatural de proteção e cuidado de Deus. Na nossa cidade, Carapicuíba, eu tenho visto algumas notícias. Hoje eu vi um comparativo de todas as cidades da Grande São Paulo. E Carapicuíba é uma das cidades com menos casos, num número gigantesco de habitantes. Então nós precisamos agradecer também a Deus por tudo que Ele tem feito, por aquilo que Ele tem nos poupado, através das nossas orações, daquilo que nós temos pedido para Deus. Deus, poupe a nossa cidade, poupe o nosso país, sabe? Pedido a intervenção de Deus. Estamos cientes que Deus está chegando, está nos guardando, está, sabe, protegendo a nós. Nós precisamos estar cientes de estar totalmente na dependência do Senhor. Sabe, não é pensar, será que Deus se esqueceu de mim? Será que ele parou de me ouvir? Nós precisamos entender, meu irmão, que Deus está nos transicionando para um novo lugar, para um novo nível. Estar totalmente abertos para isso. Porque se nós pararmos dentro de um único lugar, nós não vamos conseguir compreender em todos os momentos. Como eu acabei de dizer, Deus ele sempre quer nos mover para um novo lugar. Isso que veio sobre esses dias está transicionando a igreja para um novo lugar. Está transicionando a igreja para um novo lugar. Um novo lugar, um lugar de intercessão, um lugar de oração. Se você andar um pouquinho mais à frente, você vai ver que ele sai de Querite e vai para Serepta. E algo incrível acontece ali, sabe? Ele faz o milagre, mas no versículo 17 diz assim: E sucedeu que depois dessas coisas, que o filho da mulher da senhora da casa caiu enfermo, e a sua enfermidade era muito grave, até que nele não restou mais fôlego. E ela disse a Elias: O que tenho a fazer contigo, ó tu homem de Deus? Vieste até mim para chamar à lembrança o meu pecado e para matar o meu filho? E ele disse: Dá-me o teu filho. E ela o retirou do seu seio e o fez subir para o sótão, onde ele habitava, e o deitou sobre a sua própria cama. E ele clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, tu trouxeste também o mal sobre a viúva com quem me hospedo, ao matares o seu filho.
E ele estendeu-se sobre a criança 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: Senhor meu Deus, suplico-te que permitas que a alma dessa criança retorne novamente a ela. Qual foi o resultado do treinamento de Deus? Irmãos, os resultados do treinamento de Deus resultam em intercessão pela próxima geração. O filho daquela mulher morreu. Elias tinha acabado de fazer com que eles vivessem um milagre extraordinário. Sabe, ela falou, olha, eu vou fazer um pouco de pão para que eu e meu filho coma e morra, porque é o que nos resta. Elias pediu para que eles fizessem primeiro para ele, e ela obedeceu, e farinha não faltou, azeite não faltou. Eles já estavam vivendo o milagre da multiplicação. Eles estavam vivendo o milagre da provisão de Deus. Da provisão de Deus. Mas de repente o filho dela adoece e morre. E a primeira coisa que ela faz é culpar o profeta. Você precisa entender que Deus nos chamou não para reclamar das angústias do mundo, mas Deus nos chamou para interceder pelas próximas gerações. Sabe, porque será cobrado de nós. Será cobrado de nós. Sabe, talvez Elias não soubesse nem o que estava acontecendo com o filho daquela mulher. Que doença pré-existente ele tinha, o que ele tinha, o que estava acontecendo. Mas ela foi até ele e ela cobrou do profeta, ela cobrou do homem de Deus. Ela diz, tu, homem de Deus, vieste até mim para chamar a lembrança do meu pecado. Ela não foi buscar explicações médicas para o que estava acontecendo com o filho dela. Ela foi na fonte espiritual que estava diante dela. Até o homem de Deus. E nós, como homens e mulheres de Deus, nós seremos a referência para as pessoas. Nós temos que ser a referência. É por isso que Deus nos leva a esses lugares, que são lugares de treinamento, que nós somos treinados, nós somos lapidados, esquadrinhados por Deus, para Ele nos preparar, para nós resistirmos esses tempos de mortes que virão. Tempos de mortes que virão. Deus está nos chamando para esses dias. O diabo está tentando tragar esta geração. O diabo está tentando tragar a próxima geração. E como nós temos nos levantado? Como você tem se levantado? Elias foi cobrado. E a resposta que ele deu foi cair em intercessão. Cair em intercessão. Ele pegou a súplica daquela mulher e levou até Deus. No versículo 20 diz, e ele clamou, trouxeste também mal sobre a viúva com quem me hospedo ao matares o seu filho? E ele estendeu a criança 3 vezes e clamou ao Senhor e disse, Senhor meu Deus, suplico que te permitas que a alma dessa criança retorne novamente a ela. Irmãos, é tempo de nós intercedermos. É tempo de nós intercedermos. Deus está nos chamando a uma intercessão. Deus está nos chamando a uma intercessão. Deus está nos chamando a uma intercessão. Deus está levando nós a este tempo de preparo para um tempo de intercessão. Ele está nos transicionando. Ei, talvez a água do ribeiro secou, mas Ele não fez ela secar simplesmente para você achar que Ele se esqueceu de você. É porque Ele está te transicionando. Ele quer te levar a um novo lugar, a um lugar onde você terá que apresentar a provisão de Deus ao outro, a um lugar onde você terá que apresentar a vida de Deus ao outro. Deus está nos levando a lugares onde nós vamos ter que apresentar a provisão e a vida dele ao outro. Como? Através de intercessão.
Nós aprendemos aqui que a provisão, se você ler, você vai ver que a provisão vem somente pelo crer e acreditar na palavra que Deus já liberou. Mas a vida só vem através de intercessão. Mas a igreja não ora. Mas nós não temos orado. Nós não temos chorado, nós não temos clamado. Irmãos, o mundo, ainda que seja ímpio, ainda que esteja coberto em pecado, ele cobrará de nós as vidas. As vidas serão cobradas de nós. Nós precisamos dar a resposta à intercessão. Porque o reconhecimento não vem através da provisão. O reconhecimento vem através da geração, da restauração da próxima geração. Irmãos, grave isso, anote isso, escreva isso, compartilhe com quem você puder. A provisão não traz o reconhecimento, somente a vida da próxima geração. Nós, como igreja, nós, não entendemos o porquê Deus está nos transicionando. Agora você pode compreender isso com clareza. O porquê Deus está transicionando a sua igreja. Porque nós queríamos convencer o mundo a aceitar a Jesus, a crer em Jesus, a receber Jesus através da provisão de Deus. Olha, vem aí, a sua vida será transformada. Você conseguirá conquistar aquilo que você nunca conseguiu. Sabe, o mundo será transformado, você será transformado, você vai conseguir isso. Olha, antes de conhecer Jesus, eu não tinha um carro, eu não tinha uma casa. Depois que eu conheci Jesus, eu tinha um carro, eu consegui um carro, uma casa. Deus me deu um emprego, Deus me deu um trabalho. Nós tentamos por muito tempo, apresentar, criar esse convencimento de que somos homens de Deus, de que Jesus é a salvação através da provisão que Ele tem como Pai. Mas aqui Deus está nos mostrando que isso não é capaz de trazer. Porque no versículo 24 diz assim: e a mulher disse a Eli: agora por isto eu sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Ah, meu irmão, o mundo só vai crer quando nós intercedermos pela próxima geração. Quando nós, como cristãos, filhos de Deus, pudermos levar vida à próxima geração. E eu não falo de uma corrente, de um grande movimento de evangelismo, onde nós vamos sair pelas ruas, anunciando o reino de Deus, falando da vontade do Senhor. Não. Não estou falando sobre isso. Elias não fez uma grande marcha para Jesus. Elias não fez uma grande conferência de avivamento em vários estádios. Elias não encheu os melhores lugares, as melhores praças. Não. Elias não encheu esses lugares. O avivamento, o que Elias estava vivendo nesses dias, o que ele fez para trazer a vida à próxima geração, foi interceder por Deus por ela. Foi interceder para Deus pela próxima geração. Irmão, nós precisamos entrar dentro desse lugar. Deus está nos chamando a um treinamento, a sermos treinados, para que a gente possa transicionar de Querite para Serepta. De Querite para Serepta. São lugares onde nós somos treinados por Deus. Nós precisamos entender que Deus está nos levando a um novo nível, a um novo lugar. Estamos sendo transicionados por Ele. É por isso que o ribeiro secou na sua vida. É por isso que o ribeiro está secando, porque Ele está te impulsionando a dar o próximo passo, a olhar o que está diante de você, a olhar o que está diante de você, o que Ele tem ainda preparado para que você possa viver. Creia, meu irmão, creia. Acredite, confie nisso, seja um intercessor, que nesse momento você se levante, que nesses dias você se levante, que Deus levante a igreja intercessora.
Não mais a igreja pedinte, mas a igreja intercessora. Não mais a igreja pedinte, mas a igreja intercessora. Eu vou falar mais uma vez para você gravar no seu coração. O mundo só vai crer na verdade não quando nós apresentarmos as provisões que Deus pode trazer, mas quando nós apresentarmos a vida da próxima geração. Quando nós apresentarmos a vida da próxima geração. Esse é o fruto que o mundo olhará e crerá nele. Crerá nele. A mulher disse: olha, agora eu creio que você é um homem de Deus. E que as palavras do Senhor que estão na sua boca são verdade. Porque você conseguiu trazer vida para a próxima geração. Porque você conseguiu trazer vida para a próxima geração. Vida, meu irmão. E isso não foi feito através de grandes correntes, de grandes eventos, com luzes, iluminação, com show pirotécnico, com grande infraestrutura. Hoje nós estamos dentro das nossas casas. E o que adianta as grandes estruturas? O que tem adiantado as grandes estruturas? Nada. Hoje o que tem adiantado são os nossos joelhos no chão. Os nossos joelhos no chão. Os nossos movimentos de intercessão. Sabe, é lindo, é maravilhoso. Irmãos, eu também acho que é lindo, é maravilhoso. Nós fazemos luz, as pessoas se atraem. É algo incrível, mas eu estou falando que as pessoas não vão crer nisso. As pessoas não vão conseguir entender a palavra de Deus, acreditar na palavra de Deus por grandes movimentações, pelos recursos, pela provisão. Elas só vão crer através da salvação, da vida da próxima geração. E isso só vem por uma forma, por intercessão. Eu e você somos frutos de intercessão. A vida chegou, alcançou a nós por fruto de intercessão. É tempo de nós nos levantarmos como os intercessores desta geração. Assim como os sumos sacerdotes faziam, eles entravam dentro do lugar santo. Os sacerdotes, eles entravam dentro do lugar santo para interceder, para adorar e para proclamar a palavra do Senhor. Eles entravam dentro do lugar santo para adorar, para interceder e proclamar a palavra do Senhor. E o sumo sacerdote, ele recolhia todo o pecado do povo, entrava lá e apresentava diante de Deus e fazia expiação dentro do lugar santíssimo, do santo dos santos. Esse é o lugar que Deus preparou para nós. Quando Jesus ele abre o véu, ele não está simplesmente trazendo mais uma oportunidade para você alcançá-lo. Não, ele está te dando a oportunidade de se tornar um grande intercessor da próxima geração. Foi para isso que Deus nos chamou. Esse é o lugar, esse é o campo de treinamento de Deus. Querite é o campo de treinamento de Deus, o lugar onde Ele vai te treinar, Ele vai te aperfeiçoar para você viver na dependência dEle totalmente. Provisão não vai faltar na sua vida, mas vai chegar uma hora que o ribeiro irá secar por resultado da sua própria oração, daquilo que você pediu, daquilo que você liberou. Mas quando o ribeiro secar, saiba que Deus está te transicionando. Está te transicionando para um novo lugar, para uma serepta, um lugar onde você não vai ensinar o povo a somente viver pela provisão, mas você trará vida para a próxima geração. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu quero fazer uma oração com você nesse momento. Sabe, eu quero que você se agarre a essa palavra. Se agarre a essa palavra. Abrace isso que Deus trouxe sobre a sua vida hoje. Abrace isso, meu irmão. Viva isso. Sabe, Deus irá salvar a próxima geração. Viva isso. Feche seus olhos, quero orar pela sua vida. Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Jesus.
por nos ensinar a viver. Pai, nós não estamos mais precisando de autoajuda, mas nós precisamos da ajuda do alto. Sim, Senhor, na ajuda que vem diretamente do seu trono. Pai, nós queremos ser a ligação entre céu e terra. Sim, Pai. Sim, Deus, nós queremos ser, Pai, a ligação entre céu e terra. Traz vida para essa geração, eu te suplico, Senhor. Devolve a alma, devolve o espírito para estes jovens que nós olhamos e enxergamos como mortos no mundo. Devolve o espírito para essa geração, Senhor. Nós estamos aqui como intercessores. Sim, Pai, como intercessores dessa geração. Pai, que o Senhor levante os grandes avivalistas. Sim, que o Senhor levante os grandes homens de Deus. Os homens que vão sacudir essa terra, Pai. Sim, Pai, nós estamos aqui intercedendo, Pai. Intercedendo, Senhor, para que o Senhor cuide, Pai, e restaure essa geração. Jesus, que o Senhor possa abençoar a sua igreja. Cuida de nós, cuida da nossa casa, cuida da nossa família, cuida da nossa cidade, cuida do nosso estado, cuida do nosso país. Nós te pedimos, Senhor, abençoa as nossas vidas, esteja conosco em todo o tempo, Pai. Muito obrigado. Que Deus possa ter abençoado a sua vida, que você tenha recebido essa palavra, enchido o seu coração de expectativa, que você entre dentro desse lugar, sabe? Tire um tempo, algumas horas de oração na sua casa. Eu sei que você tem tempo para isso, nós sabemos que nós passamos vários tempos, em entretenimentos paralelos, enfim, celulares, enfim, não quero entrar dentro disso, mas nós sabemos que todos nós temos tempo para isso. Tire um tempo de oração, de intercessão. Se você não tiver que falar, fique quieto, só escute o que Ele tem a te dizer. Amém? Deus possa abençoar grandemente a sua vida, a vida da sua família. Fique com Deus, nós amamos vocês.